Vocês conseguem ver já a projeção? Sim. Sim. Pronto, está gravando, obrigado. Esse é o nosso terceiro módulo, Paulo Freire e Organização do Trabalho Pedagógico. Com vocês, a professora Fernanda Maiara Salles de Aquino. Então, gente, boa tarde a todos e todas, né? Como a Alessandra já disse, e a tela mostra, né? Eu sou a professora Fernanda, eu faço parte do projeto de extensão EJA em Movimento, junto com o Alessandro, né, na coordenação do projeto. Somos do mesmo departamento aqui na UFRN, né, Departamento de Práticas Pedagógicas e Currículo. E hoje vou conversar com vocês sobre o tema Paulo Freire na EJA e a organização do trabalho pedagógico, né? Dizer que eu espero que esse momento seja o mais dialógico possível, né? Que a gente possa ter uma boa troca. Não sei tudo sobre Paulo Freire, sei algumas coisas, vocês sabem outras, e aí que a gente possa ir trocando esses conhecimentos e esses saberes, né? Agradecer ao professor Alessandro pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre essa temática, né? E, inicialmente, eu gostaria de falar um pouco, assim, de onde é que eu estou falando, né? Por que é que eu estou aqui falando sobre Paulo Freire e a organização do trabalho pedagógico na EJA? Fernandinha? Oi. Por gentileza, tente projetar, colocar no modo que amplia a tela. Ele tá, não? Não, tá aparecendo os... Agora sim, meu bem, agora sim. Certo, obrigada. E aí, começar falando um pouco da minha trajetória, da minha experiência, né? Porque que eu venho aqui falar sobre Freire e a organização do trabalho pedagógico na EJA, né? Um pouco da motivação dessa fala. E aí, eu destaquei como um primeiro ponto os meus estudos e pesquisas com a história e memória da educação de jovens e adultos, né? São estudos, pesquisas que eu fiz em nível de mestrado, doutorado, na verdade, desde a graduação. Então, comecei trabalhando, pesquisando a campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, para quem não é de Natal, né? Foi uma experiência, uma campanha de alfabetização e escolarização da década de 60, né? Especificamente 61 a 64, durante a gestão do prefeito Djalma Maranhão e do secretário de Educação, Moacir de Góes. E aí, essa campanha, ela é muito conhecida pelos acampamentos escolares feitos de palha, de chão de barro batido, né? Mas nessa campanha também existiam círculos de cultura, né? Na verdade, existia uma variedade de espaço, tempo de aprendizagem, né? Círculos de cultura, os acampamentos escolares, escolinhas, e os círculos de cultura foram criados, né, no âmbito da campanha, com foco na alfabetização na perspectiva freiriana, né? Então, o próprio Freire esteve em Natal, na época, formando aquelas pessoas que iam para Angicos, mas também participou dessa formação um professor chamado Josemar Azevedo, que ficou responsável no âmbito da Prefeitura de Natal pela implementação e coordenação dos círculos de cultura, né? Então, é aí que eu começo, lógico, leituras ao longo da minha formação, mas em termos de pesquisa, é aí que eu começo a investigar sobre práticas pedagógicas numa perspectiva freiriana, né? Isso foi aparecendo na pesquisa, na época também fazia parte de um núcleo de História e Memória da Educação de Jovens e Adultos, era um projeto, né, na UFRN. Então, também fui a Angicos fazer entrevistas com ex-alunos, ex-coordenadores da época das 40 horas de Angicos, né? E aí, no doutorado, eu fui trabalhar com um projeto que também tem muita influência da teoria freiriana, que é o projeto Verso e Reverso,
projeto Verso e Reverso TV, mas que o braço, assim, forte do projeto era o programa de televisão Verso e Reverso Educando o Educador. Né? Então, é um projeto que tem como base teórico-prática a teoria freiriana, projeto desenvolvido ali no final dos anos 80, mais especificamente 1987 até 1990, porque foi desenvolvido no âmbito da Fundação Educar, né, que é a fundação que substitui o Mobral com o final da ditadura. Então, tem toda uma volta, né, de um discurso pedagógico mais progressista, né? Então, este projeto, especificamente, que eu pesquisei no doutorado, tinha essa fundamentação teórica freiriana, né? E aí, assim, aí era um projeto de formação continuada de professores e professoras de jovens e adultos pela televisão, né? Tendo o próprio Freire participado e tendo o próprio Freire sido um dos, como é que eu posso dizer, conselheiros, né? Assim, a equipe técnica do projeto chegava aí até a casa dele para ter reuniões e conversar sobre o projeto e ter orientações, na verdade, né? Então, essa temática da teoria freiriana e a organização do trabalho pedagógico, ela aparece para mim nesse contexto de pesquisa, que, consequentemente, me faz pensar o tempo todo na minha própria prática como professora, porque eu acho que essa é uma das funções da pesquisa e dos estudos e do mergulho nas teorias, né, o tempo todo nos levar a um processo de reflexão. Então, atualmente, eu estou no DPEC e sou da área de organização do trabalho pedagógico, né? Então, fico aí buscando esse diálogo, né, entre a teoria freiriana, uma prática mais progressista, e como é que se pensa o currículo, e como é que se pensa a prática pedagógica cotidiana na sala de aula, como é que eu exercito, como é que eu posso ser mais democrática quando eu não estou sendo, né? Então, essa temática, ela faz parte aí do meu cotidiano profissional e como pesquisadora. Mas, como disse, não sei tudo sobre estas coisas, né? Estamos todos aqui para aprender. E uma outra motivação é, lógico, o próprio centenário de Paulo Freire, né? Esse ano, Paulo Freire faz 100 anos, né? Em setembro de 1900, nasceu em setembro de 1921 e agora a gente comemora o centenário de Paulo Freire, né? Num contexto em que essa comemoração, essa celebração, essa fala, essa aula, tudo isso eu entendo como ato político, como ato de resistência, né? Porque não faz muito tempo, e continua, na verdade, Paulo Freire, a teoria freiriana, vem sofrendo alguns ataques, discursos de ódio, deslegitimação, né? Então, a importância também da gente estar falando e estar reafirmando aquilo que a gente entende como educação progressista, opta, né? Alguns não optam, outros optam, e eu estou aqui falando do lugar de alguém que tem optado por uma perspectiva de educação progressista, popular, e gosto de ler Paulo Freire e procuro me fundamentar aí na teoria freiriana. Minha voz começou a... E um outro ponto de motivação para essa fala é, claro, os saberes e expectativas de ensino e aprendizagem dos cursistas, né? Porque vocês fizeram uma atividade prévia ao módulo, cujo objetivo era saber o que vocês já sabiam, né, sobre a teoria freiriana, quais os usos que vocês fazem da teoria freiriana no cotidiano da prática pedagógica de vocês, né, e o que mais vocês gostariam de aprender, né? Eu li o que vocês enviaram lá pelo Google Sala de Aula, fiz vocês, do total, né, foram enviados 27 atividades,
eu fiz um pequeno compilado aqui, pegando só as palavras-chave, né? E aí, algumas compreensões sobre a teoria freiriana que apareceram lá, foi considerando as palavras-chave nas respostas, então, o sujeito no centro do processo educativo, a questão da criticidade no processo educativo, educação libertadora, a autonomia do sujeito, construção da autonomia do sujeito, a educação que possibilite, que contribui com a autonomia do sujeito, a construção da autonomia do sujeito, o diálogo como posição de igualdade, né? Então, sujeitos que dialogam, pelo que eu entendi da resposta, né, de forma horizontal e não vertical. Algumas pessoas associaram a teoria freiriana, evidentemente, à experiência de Angicos, né, as 40 horas de Angicos, 1963. Algumas respostas trouxeram a compreensão da teoria freiriana ligada à alfabetização e o letramento, né, acredito que, óbvio, pelo que se tem escrito, pelo que Freire escreveu, né, sobre a alfabetização de adultos, a própria experiência de Angicos, muitos falaram sobre conhecimentos prévios, leitura do mundo, e é por aí mesmo que a gente vai fazer essa nossa discussão, né. Algumas expectativas de ensino e aprendizagem, né, apareceram mais expectativas de aprendizagem, né? Na verdade, acho que só uma pessoa colocou expectativa de ensino. E aí, como expectativa de aprendizagem, apareceu compreender o que é ser mais, em Paulo Freire, como construir materiais didáticos, né, numa perspectiva freiriana para a língua portuguesa, conceitos da teoria de Paulo Freire, apareceu como expectativa de aprendizagem, formas de implementar a teoria freiriana no trabalho pedagógico. Algumas respostas trouxeram também formas de aplicar, né, e eu sempre fico com muita ressalva quando estou falando sobre uma teoria, né, e para pensar a prática, eu gosto de pensar muito na perspectiva do subsídio, né, de como é que essa teoria me ajuda a compreender o que está aparecendo ali na minha prática. Eu não vou aplicar essa teoria tal qual foi pensada, escrita, né, pelo autor, mas como é que ela me ajuda a compreender a prática e como é que a minha própria prática ressignifica essa teoria. Então, é muito mais nesse sentido de subsídios, né? De um diálogo aí entre teoria e prática. E ideias de atividades que possam ser trabalhadas na modalidade, né? Então, a gente avança aqui para o objetivo da aula, que é discutir a teoria freiriana como subsídio para a organização do trabalho pedagógico na EJA, na perspectiva de pensar o trabalho com os conteúdos, metodologias, planejamento, materiais didáticos, relações entre os sujeitos da educação e avaliação, né? Um pouco, o que é que Freire fala sobre avaliação, que conceitos ele discute que ajuda a pensar o trabalho com conteúdos, e o que é que ele escreveu que me ajuda a pensar a relação entre professor-aluno, professora-aluna, né? Enfim, nesse sentido. E eu organizei essa fala em 3 pontos. Então, um primeiro ponto aqui, quem foi? Paulo Freire, né? Acho importante falar um pouco sobre ele, um pouco sobre a sua biografia, enfim, nesse contexto de centenário. Um segundo ponto, a discussão teórica sobre conceitos freirianos e a organização do trabalho pedagógico, né? Eu separei alguns conceitos a partir do que vocês escreveram e também do que eu achei importante e também aquilo que é reflexo da leitura que eu tenho dos textos de Paulo Freire, né? Talvez um outro conceito não apareça aqui no slide, mas isso aqui é uma aula que é um diálogo, que é uma conversa. Então, vocês trazem também o que vocês querem acrescentar, né? Eu acho que a aula é construção, é movimento, e a gente vai fazendo junto aqui.
E um terceiro ponto que eu coloquei é para a gente fazer uma reflexão, uma discussão, uma troca sobre as situações, problemas enviadas por vocês na atividade prévia, né? Bom, eu recebi 27 atividades, alguns não responderam aquela última pergunta, porque não estavam atuando em sala de aula. Alguns colocaram casos de períodos que já passaram e também casos e soluções, né? Eu selecionei 3 casos, né? Se der tempo, a gente fala sobre os 3, conversa sobre os 3, mas qualquer coisa, pelo menos sobre um. E o critério de seleção foi casos de professores ou professoras que estão em sala de aula ou na coordenação da EJA, e especificaram ali, de maneira organizada, uma problemática, uma dúvida, enfim, uma problemática, de fato, né, melhor dizendo. Então, quem foi Paulo Freire? Né? Entrando aí nesse nosso primeiro ponto. Eu queria que vocês falassem um pouco quem foi Paulo Freire. Né? Como eu disse, a gente vive um contexto político-social de embate, né, sobre quem foi Paulo Freire, o que é a teoria freiriana. Né? Tem grupos sociais que dizem que Paulo Freire foi um doutrinador, um comunista, que a teoria é uma falácia. A gente viu aí, não sei se vocês viram, mas eu pelo menos vi, circulando nas redes sociais, em manifestações, aquelas faixas abaixo de Paulo Freire, o problema da educação brasileira é Paulo Freire, né? Tem até um historiador que eu estava olhando, o nome dele é David Keeler, ele é norte-americano. Ele diz que Freire fez, na verdade, um plágio de um missionário americano, de umas cartilhas de um missionário americano. Enfim, tem movimentos aí, como o Brasil Paralelo, que faz toda uma crítica, né, sobre a teoria freiriana e a Freire especificamente também, né? E aí eu queria saber, ouvir 1 ou 2 pessoas, né, que quisesse falar quem foi Paulo Freire. Quem foi Paulo Freire para você? Eu só estou vendo o meu slide, tá, gente? Então, se vocês puderem se colocar, ou... Ninguém? Eu tenho um grilinho que eu vou botar aqui, se continuar assim. Eu gostaria muito que a gente fizesse essa dinâmica de conversa, de perguntas, de respostas, sem timidez, na tranquilidade. Professora, boa noite. Se você botar um, eu boto outro. Ninguém quer falar? Passo, então? Oi, tudo bem? Paulo Freire. Eu sou do curso de Educação Física da UERN e eu vi o link e quis entrar. Como eu sou da licenciatura, eu quero muito conhecer essa parte pedagógica, mais da educação, e fugir dessas coisas de esporte, assim, que eu entendo que a educação não é só isso. E o que eu entendo de Paulo Freire é que ele foi um grande educador brasileiro que trouxe uma grande contribuição para o Brasil, que as suas teorias até hoje são conhecidas. Eu ainda não li sobre Paulo Freire, mas eu estou entrando nesse mundo, ainda estou bem no início do meu curso, e eu entendo que foi uma contribuição muito, muito grande que ele deu, porque eu ouvi já muita gente falar de Paulo Freire, grande professor que ele foi, já li algumas coisas, já vi citação dele em artigos, e assim eu vejo que ele foi um exemplo de educador no Brasil, né? Meu nome é Cleiton. Oi, Cleiton. Então, Paulo Freire, quem foi Paulo Freire? A verdade, eu vou até dizer que Paulo Freire, quem é Paulo Freire?
porque, na verdade, ele não foi, ele é. Ele não está fisicamente, mas a memória dele, a obra dele, ela é eternizada. Então, Paulo Freire é. Paulo Freire é um pensador, estudioso, pesquisador, alfabetizador, né, da educação brasileira. Não só da educação brasileira, mas da educação de modo geral, onde se tem um aprendente, uma pessoa, um adulto que tenha necessidade e que queira aprender, lá está a teoria e as contribuições de Paulo Freire. Então, Paulo Freire, ele é um pensador que contribuiu muito para o desenvolvimento, né, das políticas públicas direcionado à educação brasileira, né? E, infelizmente, muitas pessoas que a criticam sequer conseguiram ler pelo menos um artigo que ele desenvolveu, sequer. Infelizmente. Mas as pessoas, alguns, vou dizer assim, alguns até ignorantes que criticam Paulo Freire, é porque as teorias de Paulo Freire, ela vem exatamente se opor a essa injustiça que nós vivemos no meio social. Então, quanto mais injustiça há no meio social, as teorias de Paulo Freire vão batendo. Então, é por isso que existe essas questões. Não só isso, mas por outros fatores também. Então, Paulo Freire foi tudo isso, foi um pesquisador, foi um pai excelente, foi um educador excelentíssimo, que ele não só focou no fator de alfabetização, como também no método de ensino e aprendizagem de modo geral, de forma integral, desde a educação infantil até se estendendo à educação de jovens e adultos e idosos, levando em consideração aos temas geradores, às palavras e ao contexto do dia a dia do estudante, trabalhando sempre, levando em consideração aquilo que o estudante está inserido, ao mundo no qual ele está vivendo. Obrigada, Cleiton. Concordo com você, né? Paulo Freire, ele é educador, filósofo, importante contribuição fez, né? Nos trouxe uma importante contribuição teórica para o campo da educação, né? Traz a questão da cultura, de pensarmos a educação numa perspectiva crítica, democrática, de justiça social, né? Eu tenho aqui uma sugestão de livro para quem quiser conhecer um pouco mais sobre Paulo Freire enquanto sujeito, enquanto pensador, educador, que é o livro Cartas a Cristina, né? É um livro de cartas, são cartas que ele escreveu à sobrinha dele, Cristina, e ele vai contando desde a infância e como ele vai se tornando o educador que ele é, né? Como ele vai se tornando, enfim, o educador, o professor, o profissional da educação, né? O pesquisador que ele é. E fica aí a sugestão do livro Cartas a Cristina. A leitura é ótima, são cartas, algumas são bem curtas, e numa primeira parte ele fala mais sobre a infância dele, né? E aí depois tem uma carta mais específica sobre democracia, sobre o trabalho que ele desenvolveu no SESI, e por aí vai. Eu vou passar aqui um vídeo curto, né, que traz o que a gente vai ver em termos de, que eu falei, né, de quem foi Paulo Freire, de quem enquanto um pouco dessa biografia, através desse vídeo, né? A gente não vai se estender tanto nesse ponto. Mas desde os anos 60 até hoje, abaixo, uma parcela da população como inimigo do Brasil. Mas qual foi o Brasil de Paulo Freire? O trabalho de Paulo Freire é reconhecido no mundo todo, e em 2012 ele foi declarado patrono da educação brasileira. Mas desde os anos 60 até hoje, o professor é visto por uma parcela da população como inimigo do Brasil. Mas qual foi o Brasil de Paulo Freire e quem foi Paulo Freire para o Brasil? Paulo Freire é pernambucano, nasceu em 1921, filho de um capitão e uma dona de casa. Freire, que era o caçula, foi o único dos irmãos que pôde se dedicar aos estudos. Se formou em Direito, mas trabalhou mesmo como professor.
Ele deu aula em faculdades e fez trabalhos pastorais por mais de 10 anos na região de Recife, por meio da Ação Católica. Em 47, foi trabalhar na Divisão de Educação e Cultura do recém-criado SESI, o Serviço Social da Indústria. Foi nesse trabalho que Freire entendeu que o processo educativo era mais eficiente em diálogo com os alunos e suas famílias. Por isso, queria democratizar as escolas da instituição. Nos anos 50, o Brasil passava por uma modernização acelerada, uma rápida industrialização e uma nova experiência de democracia de massas. Paulo Freire defendia que esse processo de desenvolvimento nacional devia incluir a participação ativa do povo, e que isso só seria possível por meio da educação. O educador dizia ser contra o ensino de cima para baixo e defendia o diálogo horizontal entre professor e aluno. Nessa época, o prefeito de Recife, e na sequência governador de Pernambuco, Miguel Arraes, convidou Paulo Freire para desenvolver um projeto de alfabetização de adultos. A inspiração para o método que o professor criou veio em um passeio de carro com seu filho mais novo. O menino, que tinha apenas 2 anos, viu uma propaganda na rua. Ele leu em voz alta a palavra Nescau e cantou a música que ouvia nos comerciais. Impressionado, Paulo Freire passou a explorar a relação entre som e imagem, com exemplos a partir da vida dos alunos. Palavras como farinha, tijolo, máquina e conceitos como trabalho e pobreza eram contextualizados e debatidos. Com a divisão das sílabas, os estudantes aprendiam a ler cada palavra e, em seguida, aprendiam as famílias silábicas para formar novas palavras. O então governador do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves, também chamou Paulo Freire. Em 62, a alfabetização de adultos no estado recebeu recursos de um programa financiado pelos Estados Unidos, chamado Aliança para o Progresso. Na cidade de Angicos, Freire realizou seu experimento mais conhecido, a alfabetização de cerca de 300 pessoas em um curso de 40 horas. A velocidade do método de Paulo Freire, aliada à educação crítica, gerava expectativas de transformação democrática para alguns e preocupação para outros. Ao longo de sua vida até hoje, Freire foi frequentemente chamado de comunista, apesar de criticar o comunismo e a ortodoxia marxista. Ele era um socialista cristão, ligado à teologia da libertação, uma tendência progressista da Igreja Católica. No início dos anos 60, o Brasil viveu um clima de polarização política e crise institucional. Jânio Quadros tinha sido eleito presidente com uma base conservadora e, após 8 meses, renunciou ao cargo. João Goulart, o vice-presidente, que era trabalhista, assumiu o poder após um intenso período de disputas. A aula de encerramento do curso em Angicos aconteceu no dia 2 de abril de 63. O presidente Jango e o general Castelo Branco, comandante do 4º Exército, estiveram lá e viram de perto os resultados do projeto. Em janeiro do ano seguinte, Jango decretou a criação do PNA, o Programa Nacional de Alfabetização. Ele adotou o sistema de Paulo Freire e tinha a missão de alfabetizar 5 milhões de pessoas. Naquela época, analfabetos não podiam votar. Em caso de sucesso do programa, o colégio eleitoral cresceria quase 40%. Seu lançamento foi previsto para 13 de maio de 64, com o professor Paulo Freire à frente do projeto. Mas os planos de Jango e Paulo foram frustrados. Em 1º de abril de 64, os militares deram um golpe de Estado. O general Castelo Branco foi empossado como o primeiro presidente da ditadura. O PNA foi extinto e Paulo Freire foi preso. Ele ficou encarcerado por mais de 70 dias em 2 períodos. Em setembro, Paulo estava asilado na Embaixada da Bolívia no Rio de Janeiro e de lá partiu para La Paz. Dias depois de sua chegada, a Bolívia também sofreu um golpe militar e Paulo Freire novamente deixou o país. Exilado, ele e sua família viveram no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça. No Chile, Paulo Freire trabalhou para o governo com a educação de camponeses. O método psicossocial, como ficou conhecido por lá, foi utilizado em escala nacional. E nesse país, ele também continuou as atividades pastorais com a Ação Católica. Foi lá também que Paulo Freire escreveu sua obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido, no ano de 68. No final do mesmo ano, a ditadura militar brasileira decretou o AI-5, fechou o Congresso Nacional e impôs censura sobre os meios de comunicação. No Chile, a polarização política aumentava. Paulo Freire se antecipou ao golpe militar, que viria em 73. Já em 69, se mudou para os Estados Unidos, onde foi dar aulas em Harvard. Em 70, Pedagogia do Oprimido foi publicado em inglês e espanhol. A obra só chegou ao Brasil 4 anos depois. E Freire foi então para Genebra, na Suíça, onde trabalhou por 10 anos como consultor do Conselho Mundial de Igrejas e fez viagens a mais de 30 países. Em 71, liderou a fundação do IDAC, o Instituto de Ação Cultural. O IDAC promoveu campanhas por justiça social na Itália, na Suíça e na África. Em 75, Paulo Freire passou a visitar países como Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola, que haviam recém-declarado a independência de Portugal. Por meio do IDAC, desenvolveu programas de alfabetização para os contextos locais e defendeu processos de descolonização desses países.
O final dos anos 70 marcaram no Brasil a demanda pela democratização e o retorno dos exilados. A ditadura passava por um processo de abertura política, e a lei de anistia foi promulgada pelo então presidente, o general Figueiredo, em agosto de 79. Estavam anistiados todos os exilados e presos políticos, bem como os militares e os torturadores. Com a ajuda de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, Paulo Freire e sua família voltaram ao Brasil depois de 15 anos no exílio. O professor passou a dar aulas em universidades como a PUC e a Unicamp, fez parte de organizações da sociedade civil e continuou sua produção acadêmica. Em 80, ajudou a fundar o PT, o Partido dos Trabalhadores. 4 anos depois, as marchas pelas diretas já tomaram as ruas do país, mas a eleição ainda foi indireta. Tancredo Neves foi escolhido presidente e morreu antes da posse. Em 85, José Sarney assumiu o poder e estava acabada a ditadura militar. O ano de 86 foi um dos mais difíceis na vida da família Freire. Morreu Elza, esposa de Paulo. Ela foi fundamental na carreira do professor. Era pedagoga e esteve ao lado dele desde o período do SESI lá em Pernambuco. A história de Paulo Freire é também a história de Paulo e Elza. Em 88, foi promulgada a Constituição Federal. Nesse ano, políticos de esquerda foram eleitos em diversas capitais pelo Brasil. Em São Paulo, a petista Luísa Erundina venceu e chamou Freire para ser secretário da Educação. Paulo Freire continuou em atividade até o dia 2 de maio de 97, quando morreu em decorrência de um ataque cardíaco. Ele publicou dezenas de livros em vida, e sua obra póstuma é responsabilidade de sua segunda esposa, Nita, com quem se casou em 88. Paulo Freire recebeu o título de doutor honoris causa em 48 universidades pelo mundo inteiro, e foi declarado patrono da educação brasileira em 2012. Em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente, embalado por uma onda de extrema-direita no Brasil. A obra de Paulo Freire passou a ser um dos principais alvos desse movimento. Pedagogia do Oprimido foi traduzido em mais de 20 idiomas. Era a terceira obra mais citada no mundo na área de humanas, segundo o estudo da London School of Economics de 2016. E até hoje, Paulo Freire é considerado por especialistas um dos principais educadores da humanidade. Voltei. E aí, o que acharam? Paulo Freire, o vídeo, né, traz muitos elementos que confirmam essa contribuição teórica de Freire, dos seus trabalhos, da sua trajetória, né, ao ponto de que o vídeo deixa muito claro a notoriedade que ele ganha nacionalmente e internacionalmente, né? Então, Freire, enquanto esse pensador, educador, né, se pauta aí no humanismo, naquilo, toda a teoria, a prática, né, que ele discute, que ele propõe, se trata de um processo de humanização, da humanização do ser humano, do compromisso com o ser humano, né, com o sujeito, do ser mais, né, de emancipação. A gente vai falar sobre essas coisas, né, de uma pedagogia numa perspectiva crítica, libertadora, né, democrática, de problematização das desigualdades sociais, né, e por isso, às vezes, estão perseguidos por grupos de concepção, de leitura de sociedade diferente, né. Deixa eu voltar aqui para o slide. E aí, para pensar a teoria freiriana como subsídio para a organização do trabalho pedagógico na EJA, eu coloquei aqui duas questões, né? Que conceitos da teoria freiriana para subsidiar a organização do trabalho pedagógico na EJA, o que estamos entendendo como organização do trabalho pedagógico na EJA, como a teoria freiriana nos ajuda a pensar o trabalho com conteúdos, metodologia, material didático, planejamento, relações pedagógicas e avaliação, né? Então, em relação a essa primeira pergunta, que conceitos da teoria freiriana, eu destaquei aí, né, que a educação como ato político, o conceito de diálogo, temas geradores e palavras geradoras, o conceito de situações limite, atos limite, inéditos viáveis,
o conceito de ser mais, o que é ser mais em Freire, o que é democracia em Freire, e o que é cultura em Freire, e como é que estas coisas nos ajudam a pensar a organização do trabalho pedagógico, né, esses conceitos. Então, para começar aqui, educação como ato político, né, uma primeira pergunta, né, o ato educativo como ato político, né, a educação é um ato político? Vocês concordam que a educação seja um ato político? O que é que vocês entendem sobre a educação como ato político? E, principalmente, em que medida vocês enxergam a politicidade da educação na prática de vocês? Quem está aí em sala de aula? Na verdade, assim, em relação à educação é um ato político, com certeza, porque quando se fala no termo político, se tem um segmento, início, meio, né? E aí é dar uma continuação. E política é esse constante conversação que se tem entre as pessoas, esse reaprender e esse diálogo constante, essa interação constante que se torna a educação um ato político, né? Porque é um debate de ideias, às vezes tem alguns momentos que você precisa reaprender, outras vezes você vai ter que aprender novas maneiras. Então, isso é uma política constante, né? Uma construção constante. Fernanda, Oi. Eu gostaria de contribuir um pouco. É possível só os alunos, só os estudantes da disciplina? Não, tudo bem, pode contribuir. Então, com toda certeza, a educação é um ato político, né? O próprio Paulo Freire dizia que não existe educação neutra, né? A educação, ela é política, sobretudo porque ela tem uma intencionalidade, né? Todo ato político, ele traz em si uma intencionalidade, seja para manter o status quo da sociedade, ou seja para provocar mudanças, e que é justamente por isso que Paulo Freire ele passa a ser tão duramente perseguido, como você já bem colocou, a partir deste governo, que é para estar denigrindo toda ação, toda proposta de uma pedagogia emancipadora, dialógica, que busca a conscientização dos sujeitos, enfim. Então, não há dúvida que a educação é um ato político, porque não existe ato educativo neutro. Não existe ato educativo que não seja político, né? Exatamente. E dos professores, das professoras que estão em sala de aula, nas escolas, que são cursistas aqui, em que medida vocês enxergam a politicidade da educação na prática de vocês? Como é que vocês veem isso? Inclusive, assim, quando a gente trata-se, por exemplo, um dos exemplos que eu acredito que deve ser mencionado é quando a gente vai trabalhar essa questão das diferenças que existem no meio social em relação ao preconceito, essa desigualdade econômica, por que existe pobre, por que existe rico, porque em qual condição você está, o que se deve fazer, esses diálogos e também esse poder que o professor tem de convencer o aluno que ele tem que interagir de forma harmônica com o meio ambiente, que ele tem que conservar a escola, que ele tem que andar certo e conhecer as leis de trânsito. Então, tudo essas atitudes, esses procedimentos que são discutidos no meio no meio educacional e com a interação com o professor, torna-se, de certa forma, uma educação para um ato político. Eu entendo desta maneira. Isso, ato político enquanto, exatamente o que vocês têm colocado, né? Enquanto intencionalidade, né? Enquanto projeto de sociedade. Todo projeto pedagógico, ele é subsidiado
subsidiado por um projeto de sociedade, né? Quando estamos em sala de aula, né, dando uma aula, nós estamos ali como sujeitos, né, e temos uma visão de sociedade, uma leitura de sociedade, uma concepção do que é educação, uma concepção de sujeito, né, são justamente essas nossas concepções que vão direcionar as nossas escolhas pedagógicas, né? Que conteúdo eu dou mais ênfase em detrimento de outro, que metodologia eu adoto, que materiais didáticos eu trago para a sala de aula ou não, né? O que é que eu falo e o que é que eu silencio, né? Tudo isso, todo esse fazer pedagógico, ele é político porque tem a ver com a nossa concepção de sociedade, de educação e de sujeito, né? Eu trouxe essa imagem aqui, né, que é deste movimento, Escola Sem Partido, que defende aí a ideia de uma neutralidade da educação, né, um movimento que já vem aí desde 2014, né, criado por um procurador em São Paulo, tem projeto de lei. No Rio de Janeiro, agora, recentemente, um outro projeto, né, foi votado e prevaleceu, que foi o projeto Escola Sem Mordaça, né, porque existiu uma disputa lá em relação a essa questão do sem partido e da liberdade de expressão, da pluralidade na escola, enfim, né, de uma escola democrática. E eu estava vendo um pouco mais sobre esse movimento, e uma das coisas que ele preconiza são 6 deveres dos professores, né? Deveres. E que em todas as escolas devem estar colados, né, na parede os 6 deveres. Um deles, especialmente, me chama a atenção, que é o fato dos professores e das professoras, eles não podem motivar os alunos e as alunas a participarem de atos públicos, de passeatas, de protestos, né? Então, da experiência democrática, de um modo geral, né? Então, assim, é um movimento, né? E aí um projeto que prega uma neutralidade, mas que essa neutralidade não existe, porque, como a gente estava discutindo antes, a educação é um ato político, né? Ou ela vai estar contribuindo para uma transformação social, para a problematização da sociedade, do status quo, ou ela vai estar contribuindo para a reprodução daquilo que está posto ali, né? Para, de repente, a prioridade a uma cultura específica, a uma religião específica, enfim, a um modo de ver a sociedade específico hegemônico. E aí, então, Freire, né, toda a sua obra, né, praticamente não, isso fica claro, mas eu peguei aí a pedagogia do oprimido e educação como prática da liberdade, e traz que o ato educativo como ato político, né? E aí é político no sentido de problematização, né? De problematizar as questões sociais, as realidades dos sujeitos, de pensar a sociedade, né? De praticar, de ter práticas numa perspectiva democrática e de combate à injustiça, né? E é política porque conscientiza, né? Conscientiza e politiza, né? Politiza nesse sentido do que a gente já tem falado. Um ponto importante que eu queria destacar sobre a conscientização em Freire, né? Que essa conscientização que Freire coloca não é no sentido de convencer o outro, né, o nosso aluno ou a nossa aluna da EJA, da nossa visão de sociedade, da nossa leitura de sociedade, da nossa visão de mundo. Né? Não é levar a consciência, né? Ele já tem uma consciência, ele já tem uma leitura de sociedade, né? Ele ou ela, então não é conscientizar nesse sentido,
né? Mas é problematizar as situações do cotidiano, as situações da vida do sujeito, do cotidiano ali da sala de aula, da vida dele fora da sala de aula, né? Da sociedade como um todo, de maneira dialógica, né? De modo que ele possa ir construindo uma percepção da percepção que ele tinha antes, né? Na medida em que se problematiza, né, às vezes a gente começa a olhar o mesmo fenômeno, o mesmo fato, com um outro olhar, né? Com um olhar mais crítico, mais reflexivo, ou às vezes surge uma questão, por que isso? Né? Enfim, de maneira mais prática, né? Eu passei um exemplo pessoal, eu me escolarizei na década de 90, né? Então, eu passei a escola toda, eu não tenho nenhuma lembrança, né, de uma prática ou de algum conteúdo que me levasse a pensar de forma crítica sobre a sociedade, né? Eu vim saber, sinceramente, eu vim me ligar nessas questões, né? Atentar, né, para o modelo econômico que a gente vive, para a questão da desigualdade social, quando eu entrei na faculdade e comecei a pagar um componente curricular chamado Fundamentos Socioeconômicos da Educação. Até aquele momento, em toda a minha vida escolar, ninguém nunca... eu não tive um conteúdo, uma prática que me ajudasse a pensar o problema do meu bairro, porque eu tinha que pegar ônibus lotado, e tinha gente que tinha 5 carros na garagem, porque que existiam bilionários e miseráveis, né? Eu não pensava sobre essas coisas. Eu passei a escola toda, né, sem ter subsídios para refletir de maneira crítica sobre a minha própria vida, sobre o meu estar no mundo, né? Enfim, as coisas que me afetavam diretamente, né? Então, a educação como ato político, eu entendo que ela tem essa contribuição muito potente de ajudar, né, de problematizar as questões, de modo que a gente possa ir construindo outras percepções, né? Possa começar a ver os fatos sociais, as questões sociais, para além de uma visão fatalística, né? É porque sou pobre mesmo, meu pai é assim, a gente... Enfim, o outro tem muito, porque trabalhou muito, mereceu, ganhou, e é isso pronto, né? Então, o ato educativo como ato político, né? Conscientiza e politiza no sentido de nos ajudar a construir outras percepções em relação aos fatos sociais, aos fatos que nos atingem ali diretamente e que atingem a sociedade como um todo, né? Pensar a sociedade e o nosso estar nela. E o que é diálogo em Freire? Pergunta. Na minha concepção, eu entendo que esse diálogo que ele trata é tipo o professor que ele interage com a realidade do aluno, né? Há essa troca de conhecimento, há essa intermediação entre o professor se situar na realidade, seja socioeconômica, sociocultural, né, do aluno, para que haja essa efetiva aprendizagem, eu acredito. Meu ponto de vista é basicamente esse. Mais alguém queira falar sobre o conceito de diálogo em Freire? Ninguém? Bom, o diálogo, né, é um conceito que atravessa toda a obra de Freire, porque não dá para falar sobre educação libertadora sem falar sobre diálogo, né? E para discutir o diálogo, ele traz a palavra, né? A palavra
materializa aí esse diálogo, né? E aí ele utiliza dois termos, né? Palavra verdadeira e palavra inautêntica, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, dizer que o diálogo em Freire não é uma conversa, uma simples conversa, né? É um ato político, né? O conceito de diálogo é o encontro dos sujeitos, né, dos seres humanos, mediatizados pelo mundo, objetivando a transformação do mundo, né, da sociedade. E aí, quando ele vai discutir diálogo, aí ele traz palavra verdadeira e palavra inautêntica, né? Sendo esta palavra verdadeira praxis, né? No sentido da indissociabilidade entre reflexão e ação, né? E a palavra inautêntica é aquela palavra que é só discurso, só reflexão ou só ação, né? Reflete a dicotomia entre o pensar e o fazer, entre o refletir e o fazer, né? E aí ele chama, e aí a palavra verdadeira é aquela que é reflexão e ação, e é atitude, né? E aí ele diz, o diálogo é este encontro, isso que eu já tinha acabado de dizer, o diálogo é este encontro dos seres humanos mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu, né? É o diálogo entre os sujeitos, sempre na perspectiva da transformação, do questionamento, da problematização, né? Do compromisso com a transformação. E é coletivo, né? De um para o outro. Né? E aí, para discutir diálogo, né? Quando ele está discutindo diálogo na pedagogia do oprimido, mais especificamente no capítulo 3, ele diz que não dá para falar de diálogo sem falar de amor, humildade, fé e esperança, né? Que o diálogo pressupõe amor, humildade, fé e esperança. E aí, o que é que vocês sabem sobre amor em Freire, humildade em Freire, fé em Freire, esperança em Freire? Alguma contribuição? O que é amor em Freire? O que isso tem a ver com o diálogo? Por que não dá para ter diálogo sem este amor? Que amor é este? Fernanda? Oi? Eu vou me arriscar em tentar contribuir um pouco com essa questão. Quando você pergunta o que é o amor, o que é a humildade e a esperança em Paulo Freire, qual a relação com o diálogo? Hoje em dia, eu não sei, tem se tornado muito recorrente as pessoas dizerem que estamos num período de esperançar. Né? A esperança em Freire, ao contrário do que se pensa, muitas vezes, não é uma esperança vã, né? Você ficar, acreditar que as coisas vão acontecer apenas pela fé ou pelo seu pensamento positivo ou por uma corrente. Né? A esperança em Freire é uma esperança ativa, uma esperança de busca, uma esperança em movimento, né? E que o diálogo é parte central desta ação de esperançar, porque como você já deu sua própria experiência de vida, como você traz a experiência dos seus estudantes, né, é através do diálogo que a sociedade muda, que é possível mudar, né, através do diálogo franco, do diálogo horizontal, enfim, é que se almeja, né, as mudanças sociais. Eu não vou tentar me estender muito para não, mas, enfim, fiquei provocada. É uma esperança em movimento, é o diálogo como uma arma, no bom sentido, de mudança social. Esse diálogo que que pressupõe aí ação e reflexão, né, pressupõe aí esperança nesse sentido que você muito bem coloca, né, de que é ação, né, esperançar, é um desejo, é uma busca, mas é também
ação, né? Não é a esperança, ele diz aqui, até separei, né? Não é, porém, esperança em um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto, e se luto com esperança, espero, né? Então, é esperança no sentido de busca de desejo, mas de ação, de movimento, né? E alguém quer falar sobre amor, humildade e fé? Teve só em relação a essa questão do amor, não sei muito bem se Paulo Freire ele mencionar plenamente assim, mas uma vez eu estava olhando numa citação que ele falava, eu estava corrigindo um TCC de uma colega e tinha uma citação que tratava sobre essa questão, que falava que o amor era essa relação de comunicação entre as pessoas e outra que fomenta, de certa forma, uma plena consciência. Eu acredito que está basicamente nesse sentido, assim. Uhum. O amor em Freire não é esse amor do sentimentalismo, né? Do sentimentalismo, da paixão, o amor piegas, não é nada disso. O amor em Freire, na verdade, é compromisso, né? Ele diz que não dá para fazer o diálogo sem amor, entendendo esse amor como compromisso com a causa do oprimido, né? Se eu vou dialogar com o outro, com o coletivo, né, pensando nessa questão de mudança social, de transformação, né, é preciso que eu tenha compromisso com a causa do oprimido, com a causa do outro. Né? Então, é amor no sentido de comprometer-se com a causa do outro, com a causa do oprimido. E aí, nesse sentido, a humildade, ela aparece como a capacidade, né, de reconhecer o saber do outro com quem você está dialogando. Né? O diálogo em Freire, a gente já meio que falou aqui, e isso apareceu na atividade prévia, é um diálogo horizontal, né? Não é um diálogo vertical de quem fala ou doa algo para o outro, né? Ou que está em uma posição de superioridade, mas é um diálogo horizontal mesmo, né? Então, esse diálogo, né, de maneira horizontal, ele é imprescindível reconhecer o outro como um sujeito de saber, né, como um sujeito que tem saberes, conseguir também enxergar a própria ignorância, né? Eu sou ignorante em relação a algumas coisas, né? O outro é ignorante em relação a outras coisas, algumas coisas, né? Então, reconhecer a humildade em Freire é reconhecer o saber do outro para dialogar, enxergar a minha própria ignorância, né, sobre determinados assuntos e dialogar numa relação de horizontalidade, como eu já falei, né? E fé, fé também não é aquela fé religiosa, né? Não é fé de religiosidade, é fé nos seres humanos, né? Fé no sentido de que o outro é um sujeito potente, criador, capaz de criar, de recriar, né? Capaz de aprender. Os nossos alunos, as nossas alunas, a gente precisa ter fé, no sentido freiriano, de que eles são capazes de aprender, né? De ressignificar, de criar, de trazer ideias, né? De construir com a gente as nossas aulas, né? Então, fé nesse sentido de acreditar no outro, né? E aí, avançando aqui para temas geradores e palavras geradoras, né? Talvez esse seja um dos conceitos mais conhecidos de vocês, em razão da experiência das 40 horas de Angicos, né? Toda vez que se fala em Freire, se fala muito em temas geradores, a busca pelos temas geradores, pelas palavras geradoras, né? As palavras geradoras, para quem está ali em processo de jovem, adulto, idoso,
processo de alfabetização e os temas geradores ali no processo de pós-alfabetização, né? Então, falar sobre temas geradores e palavras geradoras é dizer o seguinte, é falar, obviamente, sobre o conteúdo programático da educação, né? E entender que o diálogo começa justamente na busca do conteúdo programático, né? E aí como, né? Como? Com um mergulho na situação existencial concreta do sujeito, né? Essa busca por esse conteúdo programático, né? A partir dos sujeitos, dos alunos e das alunas e das suas vivências, né? Do seu lugar ali, onde eles estão, onde habitam, o que pensam, né? Tem a ver com a investigação do pensamento-linguagem dos sujeitos, né? Em relação à realidade, à sua visão do mundo. Então, a busca dos temas geradores e das palavras geradoras é também, ou é principalmente, buscar compreender como os sujeitos pensam sobre determinada realidade, sobre determinada situação limite, né? O pensar dos sujeitos, não a investigação do sujeito por ele mesmo, né? Mas o pensar dele sobre o mundo, né? E aí, Freire coloca que os temas geradores e as palavras geradoras, elas estão envolvidas e envolvendo as situações limites, né? As situações limites que a gente vai ver já no próximo slide, né? Mas que são... As situações limites são as problemáticas, né? Só que aí também vai depender da percepção que a gente vai adotar. Eu falo já um pouquinho, já melhor sobre isso. No capítulo 3, lá da Pedagogia do Oprimido, né, tem bem detalhado a metodologia de investigação dos temas geradores, né? E aí, essa metodologia de investigação envolve, né, tem lá o passo a passo, a formação de uma equipe interdisciplinar, o mergulho na realidade concreta, né, lá na cidade, ou no bairro, né? A descodificação, processos de codificação e descodificação da realidade social existente, né? Então, descodificação da codificação viva, ou seja, daquilo que está ali na cidade, daquilo que está sendo falado pelo sujeito, da experiência viva, né, em movimento, aprender aquele universo, aquela realidade, né, pela observação, pelos fatos, pelas conversas informais, pelas visitas ao local, né, que está sendo feita a investigação dos temas geradores. Esse processo inclui... No livro tem o passo a passo, né, o ponto por ponto, mas inclui momentos diferentes de reunião, né, a produção de relatórios sobre esse processo de descodificação da realidade concreta, das visitas, né, reuniões de avaliação, reuniões para estudo do nível de percepção que os sujeitos ali envolvidos, né, no projeto estão tendo sobre a realidade, sobre aquilo que está sendo conversado, sobre as problemáticas que estão sendo conversadas, né? Reuniões de descodificação nos círculos de investigação temática, né? Então, vão se criando diferentes núcleos de discussão com os sujeitos, né, da realidade ali, com os quais se está trabalhando, né, de uma comunidade específica, né? O estudo interdisciplinar desses achados, né? A classificação daquilo que foi encontrado, né? No quadro das ciências, né? Então, aquilo que é da história, da geografia, enfim, mas sem formatar, né? Justamente porque esse conteúdo, né, programático que vem do povo, vem dos sujeitos, né,
O que acontece é uma sistematização, e é isso que eu estou dizendo. Essa sistematização envolve esses diferentes processos, pensando na metodologia escrita no livro, né, tal qual como está lá, né, até se chegar a redução das temáticas, a escolha dos temas, né, a produção de ensaios para subsidiar a formação dos educadores, das educadoras que vão trabalhar nos círculos de cultura, que vão trabalhar com essa metodologia dos temas geradores, né, até chegar como é que fala? Na maneira como vai ser apresentado, né, através de fichas, de fotografia, né, então, é um processo longo, né, que inclui aí diferentes profissionais, educadores, psicólogos, sociólogos, mas aí o que eu queria conversar com você, sim, e uma coisa, esses temas geradores, né, resultante desse processo de investigação, que inclui várias etapas, eles têm esse nome, geradores, porque aí eles se desdobram em outros temas, que geram outras atividades, outras tarefas, né, e vai se desenvolvendo o processo educativo, né. Aí uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: como fazer, porém, no caso em que não se possa dispor dos recursos para prévia investigação temática, né? Para essa investigação dos temas geradores, das palavras geradoras, né? Com essa, como é que eu posso dizer? Com toda essa infraestrutura investigativa. Pensando mais no caso das nossas salas de aula, das escolas, das nossas escolas públicas, nas turmas de alfabetização de jovens e adultos e idosos, né? Se eu quero trabalhar na perspectiva dos temas geradores, na perspectiva freiriana, como fazer então? Né? Provavelmente não vou dispor ali de um psicólogo, de um sociólogo, de ir lá no bairro, enfim, provavelmente isso não vai acontecer. Mas como trabalhar, né? Como fazer sem dispor dos recursos para essa prévia investigação temática? Alguém aqui que está na escola ou que está em turmas de alfabetização tem trabalhado com temas geradores, palavras geradoras? Gostaria de trazer alguma contribuição? Professora Fernanda, meu nome é Francisco Geonilson. Boa tarde para todos e para todas. Boa tarde. Deixa eu falar uma coisa para ti. As palavras no modelo em que foi colocado agora, dentro da metodologia freiriana, com todo esse instrumental que exige na sala de aula, realmente ela tem algumas implicações, mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Por exemplo, na investigação, no contato inicial com a turma, você já consegue diferenciar a quantidade de alunos com determinadas idades, para mais ou para menos, por tipo de turma. Às vezes, numa única escola, em duas salas diferentes, você tem duas realidades diferentes. Você tem uma sala muito mais jovem e uma sala, por exemplo, com idade mais avançada. De tal maneira que, por exemplo, nas discussões, e aí eu tenho trabalhado a partir do que eu vou falar agora, por exemplo, como professor de língua portuguesa, na elaboração de gênero textual, currículo, por exemplo. Para que serve o currículo do ponto de vista técnico? Você aprender a elaborá-lo do ponto de vista da língua portuguesa, do ponto de vista técnico. É apenas como material para ser apresentado. Agora, no momento em que esse currículo, eu consigo entendê-lo, o valor social dele, que o meu currículo, por exemplo, dados como o bairro onde eu moro, a cidade onde eu moro, a minha formação,
ela, de uma forma ou de outra, ela me inclui ou exclui socialmente, eu estou fazendo com que eu não vejo o currículo do ponto de vista neutro como documento, mas do ponto de vista de que forma esse documento, que eu preciso aprender a fazer de forma técnica também, de que forma ele me inclui ou me exclui socialmente. Qual o valor social do currículo? Para que as empresas pedem? Por que ele existiu? Em que momento histórico o currículo passou a ser necessário? Então, é possível, sim, mesmo com todas as dificuldades, sem dispor dos recursos dentro da metodologia ipsiliteris, como é proposta por Freire, trabalhar, sim, temas geradores a partir de determinada proposta, como essa que eu acabei de relatar para a senhora. Sim, por isso que eu trouxe essa questão, né, para a gente, mesmo trazendo um pouco como é a metodologia proposta, como está posta no livro, né, falar um pouco das possibilidades de acordo com as nossas realidades, né, com a realidade na qual estamos inseridos. Em relação ao que você coloca sobre currículo, né, eu acho que é pensar exatamente assim, o currículo como algo inacabado, né, como algo em construção. Ele vai sendo reconstruído, ressignificado a partir dos saberes, dos interesses, das expectativas de aprendizagem, das problemáticas que os alunos, os jovens, adultos, idosos trazem para a sala de aula. Né? Não se prender ao currículo enquanto documento, mas currículo como movimento, né? Currículo praticado por você, enquanto professor, e pelos seus alunos jovens, adultos e idosos, né? Ou só jovens, ou só adultos, ou só idosos, enfim. E professora Fernanda, me permita mais um comentário. Eu não só me referi a currículo então, enquanto componente curricular, mas currículo enquanto gênero textual mesmo, tá? Aquele que eu sou obrigado a produzi-lo para, por exemplo, me candidatar a uma vaga de emprego, né? Entendi. Tá? Então é o seguinte, esse currículo, enquanto eu estou confeccionando, elaborando ele, eu posso vê-lo sem nenhum tipo de argumento, nenhum tipo de discussão, ou seja, seria a proposta da escola sem partido, né? Quer dizer, o currículo como elemento técnico apenas, ou eu posso ver esse currículo em si. De que forma? Por que o currículo vitae, ele existe em todas as suas expectativas, desde o seu surgimento histórico até os elementos que esse currículo tem, do ponto de vista de gênero textual, como é que ele me coloca ou me tira de determinada situação, de determinada inclusão ou exclusão social. Eu estou falando o seguinte, na elaboração de um próprio documento, que poderia ser apenas um elemento técnico, esse documento ser discutido e assim, não só numa visão neutra de documento, mas de que forma esse documento eu entendo ele socialmente. É um exemplo apenas. Certo. Na sua primeira fala, eu achei que você estava se referindo ao currículo da escola, enfim, ao currículo enquanto componente, né? Mas sim, né, é importante essa sua fala, né? Pensar, eu nunca tinha parado para pensar o currículo vitae, né? O currículo é desse que a gente entrega concorrendo a uma vaga de emprego, né? Eu nunca tinha parado para pensar sobre a questão da neutralidade ou não neutralidade em relação a esse currículo, mas ele é um instrumento de inclusão ou de exclusão, né? Também. Sobre essa pergunta que eu coloquei aqui no slide, eu queria destacar aqui, no próprio livro Pedagogia do Oprimido, né? Depois que Freire escreve sobre a investigação dos temas geradores e traz todo o detalhamento desse processo, aí ele diz: como fazer, porém, no caso em que não se possa dispor dos recursos para esta prévia investigação temática nos termos analisados? Com o mínimo de conhecimento da realidade, podem os educadores escolher alguns temas básicos que funcionam como codificações de investigação. Começariam, assim, o plano com temas introdutórios, ao mesmo tempo em que iniciariam a investigação temática
para o desdobramento do programa a partir destes temas, né? Então, mesmo que a gente não tenha essa possibilidade inicial de fazer uma investigação, dos temas geradores nesses termos, né, postos aqui no livro, a gente pode, no primeiro dia, a partir do primeiro dia de aula, né, ir conhecendo os alunos, ver o que é que eles estão trazendo para a sala de aula, né, com as suas conversas, com as suas questões, com os seus silêncios até, né, e aí os temas geradores, os palavras geradores vão sendo construídos. Oi? O meu também vai. Oi? Eu não estou conseguindo ouvir agora, está um eco muito grande. Professora, é o áudio de Ilma. Eu não consigo mudar aqui. Canindé. Já foi resolvido, Fernanda, já foi resolvido. Tá, obrigada. Continuando aqui. E aí, né, um outro conceito bastante presente na obra de Freire é o conceito de situações limites, atos limites e inéditos viáveis, né? E aí o que eu tinha colocado, eu compreendo a situação limite em Freire, né? Para pensar a situação limite, o que é situação limite em Freire, é importante ter em mente a palavra percepção, né? Porque a situação limite, ela vai ser ou uma barreira, né? Que ele coloca insuperável, né? No sentido de um problema insuperável, né? A fome como uma barreira insuperável, né? A pandemia como uma barreira insuperável, depende da percepção, né? Ou como uma fronteira entre o ser e o ser mais, né? Como a possibilidade, a situação limite, e aí a gente fala em atos limites, como práticas, né? No sentido de superar essa situação limite, de ir além dessa situação limite, né? Além desse problema, dessa situação que está posta, né? Ela não nos freia, ela não nos limita, né? Mas ela nos desafia, né? No sentido de desenvolver práticas, ações, reflexões, praxis, né? De superar determinadas problemáticas, né? Que é aí que aparece o inédito viável, então, como possibilidade, né? Como devir além dessa situação limite. E aí eu trouxe aqui uma citação que diz assim: no momento em que estes se percebem não como uma fronteira entre o ser e o nada, mas como uma fronteira entre o ser e o ser mais, se fazem cada vez mais críticos na sua ação ligada àquela percepção em que está implícito o inédito viável como algo definido, a cuja concretização se dirigiria à sua ação, né? Então, reforça aí o que eu estava colocando sobre o que é situação limite, a partir do entendimento de percepção, como você percebe a situação limite, né? A problemática com a qual você está lidando. E o ser mais, né? O que é ser mais em Freire? Essa foi uma expectativa de aprendizagem que apareceu lá na atividade prévia. Quem gostaria de falar sobre o que é ser mais em Freire? Ninguém? O ser mais em Freire tem a ver com o entendimento da incompletude do ser humano, né? De nós como sujeitos incompletos, né? Em processo constante, permanente de busca, né? Então, é esse movimento permanente de busca que ele chama de vocação de ser mais,
E pensando a nossa prática pedagógica nas escolas, nas turmas de EJA, é pensar mesmo como trabalhar conteúdos, como trabalhar como professor, como professora, de modo que a gente possa contribuir para que os sujeitos sejam mais, né, para esse ser mais dos sujeitos, para esse ser mais nosso, né, esse processo de construção, de movimento, né, de busca por justiça social, por democracia, né, pela consolidação de aprendizados que são importantes para os sujeitos, enfim. E aí, o ser mais, né, tem a ver com esse processo de humanização crescente, né, porque Freire, ele trabalha, né, na perspectiva de um horizonte de humanização, né, esse horizonte humanista é uma sociedade em que ocorre a libertação do oprimido, de sua condição de oprimido, né, humanização no sentido, então, de pessoas livres, né, autônomas, emancipadas. E aí ele coloca assim, a vocação para o ser mais, enquanto expressão da natureza humana, fazendo-se na história, precisa de condições concretas, né, sem as quais a vocação se distorce. Aí eu trago aí a distorção do ser mais. O que é essa distorção do ser mais? Né? É esse processo de desumanização, né? O inverso, na verdade, né? Quando você está trabalhando numa perspectiva de não potencialização dos sujeitos, de não provocação, problematização, para que eles entendam o seu estar no mundo, né, para o ser mais, né, então essa distorção se o ser mais é um processo de humanização crescente, a distorção do ser mais é um processo de desumanização. E aí, avançando aqui um pouco para falar sobre democracia em Freire, né? Democracia em Freire enquanto experiência democrática em sala de aula e na escola como um todo e na sociedade. Né? Democracia enquanto prática, né? Enquanto não é só discurso, não se faz democracia só com discurso. Né? E aí eu destaco essa citação que diz assim, ensinar democracia é possível. Para isto, contudo, é preciso testemunhá-la. Mais ainda, testemunhando-a, lutar para que ela seja vivida, posta em prática ao nível da sociedade global. O que quero dizer é que o ensino da democracia não se dá através apenas do discurso sobre democracia, não raro contraditado por comportamentos autoritários. O ensino da democracia implica também o discurso sobre ela, não abstratamente feito, mas sobre ela ao ser ensaiada e experimentada. Né? A democracia ela só se materializa no exercício. Né? A gente só aprende a ser democrático ensaiando coletivamente, né? Esse ser verdadeiramente democrático. E aí eu fiz uma pergunta aqui, que é o que é uma prática pedagógica democrática no dia a dia da EJA? Quem tem aí experiência para contar sobre suas práticas pedagógicas democráticas? Ou seus desafios, né, para a experiência democrática no cotidiano da escola, na EJA? Então, eu destaco aí a necessidade de ampliação da participação dos educandos, educadores, educandos, né, zeladores, porteiros, cozinheiros, cozinheiras, famílias, de todos os profissionais que atuam na escola. Né? Então, uma escola democrática é uma
escola em que todos participam da construção do projeto pedagógico dessa escola, do currículo, né, em que os alunos e as alunas, eles são escutados, né, eles dialogam numa relação horizontal, né, então, as decisões são tomadas coletivamente, democraticamente, né. E nesse processo de uma busca por uma experiência democrática na escola, né, acontecem também os erros, as contradições, né, e a importância também do diálogo, da formação continuada, das criações, né, porque esse processo todo, ele é norteado, ele é permeado por avanços, recuos, contradições, ambiguidades, né, porque não é fácil, não é fácil como é que eu posso dizer, a vivência democrática, né? É trabalhar com pessoas que pensam diferente, que têm outros projetos, outras intenções, e como é que a gente vai dialogando e trabalhando e construindo uma escola, uma prática mais significativa para os jovens, adultos, idosos. E aí, cultura em Freire, né? O último conceito daquela lista, né? Conceito de cultura, também central na obra de Freire, né? Freire, que é considerado aquele que sistematiza o campo da educação popular no Brasil, né? Cultura enquanto política também, né? Cultura enquanto reconhecimento, valorização dos saberes populares, né? A cultura como acrescentamento que o ser humano, desculpa, eu coloquei homem, que o ser humano faz ao mundo que não fez, a cultura como resultado do seu trabalho, do seu esforço criador e recriador, então, o entendimento de que o jovem, o adulto e o idoso, ele é produtor de cultura, né? Inclusive, a primeira aula das 40 horas de Angicos era justamente trabalhando o conceito antropológico de cultura, né? De que tudo é cultura, tudo que o sujeito cria, né, é cultura, e dele se reconhecer como sujeito de cultura, né? E aí eu coloco invasão cultural versus reconhecimento e assunção da identidade cultural, né? Então, invasão cultural no sentido de que, se a gente entende que os nossos estudantes, eles são sujeitos de cultura e produtores de cultura, né, a gente não pode chegar buscando doar a nossa visão, né, a nossa concepção de sociedade, né, doar conhecimentos, né, desconsiderando completamente os seus saberes, as suas culturas, as suas práticas, né? É preciso, na relação de ensino-aprendizagem, reconhecer, né, e assumir, né, esses sujeitos como sujeitos de cultura, criativos, potentes, né, e que constroem aí o ato educativo nessa relação docência-discência, educadores, educandos, educandos, educadores. E aí, o que aqui a gente está entendendo como organização do trabalho pedagógico na EJA, né? Para entender a organização do trabalho pedagógico, eu parti da definição de Freitas, né? Que diz que discute a organização do trabalho pedagógico em 2 níveis, né? O primeiro nível global da escola, enquanto projeto político-pedagógico, e o segundo nível enquanto trabalho de sala de aula, né? E aí, pensar aqui um pouco planejamento, trabalho com os conteúdos, metodologias, materiais didáticos, relação professor-aluno-aluno e avaliação. Então, como é que a teoria freiriana ajuda a pensar o planejamento na EJA, né? Brandão, ele coloca que Paulo Freire só sabia existir em equipe, né? Então, por tudo que a gente tem falado, pensar o planejamento é pensar de forma coletiva, né, com a participação de todos os sujeitos, pensando o planejamento global, né, o planejamento da escola, o projeto político-pedagógico, e o planejamento de sala de aula também considerar, obviamente,
os sujeitos da aprendizagem, né? O planejamento da sala de aula, que você também pode dialogar com o seu colega, né, da outra turma. Então, entender o planejamento como uma construção democrática. O planejamento precisa ter suas bases nos sujeitos, nas suas questões e nas suas culturas, né? Como é que eu faço um planejamento que os objetivos de ensino e aprendizagem possibilite ao educando, ao educador, ser mais, né? Como é que eu defino objetivos de aprendizagem no meu planejamento que possibilite essa formação crítica, reflexiva, né? Entender esse planejamento também como espaço e tempo de reflexão e formação e de interdisciplinaridade, né? No sentido de que buscar trabalhar mais de forma interdisciplinar, porque os problemas, as problemáticas que os alunos trazem para a sala de aula, elas não estão compartimentalizadas, né, como as áreas do conhecimento. São problemas complexos, são questões complexas que requerem, para a sua compreensão, os saberes de diferentes áreas aí do conhecimento. E aí, como a teoria freiriana ajuda a pensar o trabalho com os conteúdos, né? O conteúdo, que não é uma doação ou uma imposição, como a gente já falou aqui, né? É preciso que o trabalho com os conteúdos parta de uma investigação da realidade desses sujeitos, das suas expectativas de aprendizagem, de seus projetos de vida, né? De seus interesses, mas uma devolução sistematizada dos elementos, questões e problemas levantados pelos educandos e educadores. E aí que os conteúdos, portanto, não podem estar desvinculados da realidade social e cultural dos educandos e educadores. Isso temos falado. O trabalho com os conteúdos precisa contribuir para o ser mais dos educandos e educadores. Então, quando eu estou trabalhando ali no cotidiano e planejando, fazendo seleção de conteúdos, eu preciso pensar que conteúdos eu vou aqui trabalhar, né? Que contribuem com esse ser mais, com essa formação integral, com essa formação mais reflexiva, né? Que esses conteúdos sejam, na verdade, o resultado já desse diálogo com os seus alunos e com as suas alunas. E aí, como a teoria freiriana ajuda a pensar metodologias de trabalho, né? A metodologia como um caminho para o processo de formação de uma consciência crítica do sujeito, né? Então, pensar possibilidades de trabalho que possibilite essa formação mais, uma formação mais reflexiva, problematizadora, a formação de um sujeito crítico, né? Metodologias em que o processo reflexivo busca discutir os diversos modos de perceber os processos históricos que revestem a realidade social. Então, metodologias que possibilitem a reflexão dos sujeitos sobre os movimentos da história, sobre o que acontece atualmente, diferentes formas de compreender o que acontece atualmente, o que está sendo veiculado nas redes sociais, o que está passando ali na timeline do Facebook, enfim. E uma metodologia que seja dialógica, né, e que dialogue com as culturas, né, dos sujeitos. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, o próprio trabalho com temas ou palavras geradoras, o trabalho com pesquisa, com projetos, com histórias de vida, né? Na minha concepção, todas essas são metodologias que possibilitam aí dependendo de como você trabalha, essa formação mais crítica, mais reflexiva, mais problematizadora da sociedade, do mundo, das próprias histórias. E aí, como a teoria freiriana ajuda a pensar o trabalho com materiais didáticos, né? Então, uma coisa que eu coloquei aqui foi considerar o contexto dos educandos e educadores, né? Então, às vezes a gente está muito preocupado com que material didático eu vou usar, na escola só tem o livro, só tem a apostila, mas o que
que esse jovem adulto ou idoso tem na casa dele, o que é que ele traz para a sala de aula, o que é que você tem, o que é que passa nas suas redes sociais que pode se transformar, porque você pode usar como um material didático, né? Que o material didático ele seja uma construção entre os educadores e educandos, e educandos e educadores, né? E aí, alguns exemplos, como revistas, jornais, memes da internet, notícias, os áudios veiculados nas redes sociais, no WhatsApp, músicas, vídeos, tudo isso pode ser material didático para ser trabalhado em sala de aula, para ser problematizado, né, para dialogar com... para vocês trabalharem os conhecimentos, os conteúdos, né? E aí tem esse meme, né? Memes de internet, o contexto político brasileiro, uma sequência didática para as aulas de história. Esse meme, ele traz essa ideia, né, do que circula aí nas redes sociais, que a gente pode usar em sala de aula e numa perspectiva crítica, problematizadora. E a relação professor-aluno em Freire, né? O ser humano, ele é um ser de relações, né? E aí a gente precisa estar sempre pensando qual é o tipo de relação que eu estou desenvolvendo com os meus estudantes, com os jovens, adultos e idosos da sala de aula na qual eu sou professor ou que eu sou professor, né? Como é que eu me relaciono com eles, né? Eu sei o nome, eu sei quem são, como é a minha relação, né? Como é o meu diálogo, né? E quando eu penso relação professor-aluno em Freire, um livro que me ajuda a pensar essas relações é o livro Extensão e Comunicação, né? Porque é um livro que que ele discute a relação entre... Ele vai problematizar o termo extensão e comunicação a partir da relação entre um agrônomo, né, que ele chama de educador extensionista, e o camponês, né, os camponeses, né? Como é que esse agrônomo né, com o seu conhecimento técnico, científico, se relaciona com os camponeses. É numa perspectiva, muitas vezes, de levar esse conhecimento técnico, né, de uma doação, de uma relação vertical, né, de superioridade em relação aos camponeses, né, e aí o que ele propõe, na verdade, é uma relação de comunicação, né, uma relação de troca, né, ao contrário de uma relação de transmissão, né, na comunicação, ao contrário do que ele chama de extensão, né, não há sujeitos passivos, mas uma reciprocidade que nunca é rompida, né? O que a gente vem falando aqui de um diálogo na horizontal. E o processo de comunicação humana não pode estar isento dos condicionamentos socioculturais, né? É preciso considerar nessa relação, né, essas culturas, o meio do qual o sujeito pertence, a sua linguagem, enfim. E aí eu destaquei aspecto humanista em que deve estar inspirada a relação professor-aluno, professor-aluna, né? Aspecto humanista de caráter concreto, científico, porque a gente trabalha com conhecimento científico, né? E aí a discussão é sempre que não seja uma relação de superioridade do conhecimento científico em relação aos saberes da tradição, aos saberes populares, mas de diálogo também horizontal, que não se nutra de visões de um aluno ou uma aluna ideal, né, fora do mundo, fabricado pela imaginação. Às vezes a gente idealiza um jovem, um idoso, um adulto, né, e fica com aquele ideal na cabeça ao invés de olhar o sujeito concreto, né, quem ele é, quem ele está sendo, né. Uma relação que não leve à construção de um modelo atemporal e alienante, né? Precisa ser uma relação pautada no contexto atual, naquilo que acontece, nas transformações sociais, as quais os sujeitos da relação estão ali inseridos, né?
e uma relação que rejeita toda forma de manipulação, porque isto é justamente totalmente contrária à questão da educação como prática para a liberdade, né? Essa formação mais reflexiva. E o que é a avaliação em Freire, né? Finalizando. Avaliação, primeiro que Freire, né, por toda a teoria, pela sua concepção, pela sua forma de compreender a educação, a sociedade, né? Obviamente, ele critica o modelo punitivo de avaliação, né? Essa avaliação punitiva pautada na nota. Então, se a gente fala de avaliação formativa, uma avaliação focada mais na aprendizagem dos sujeitos, né, do processo educativo, a gente está aí mais próximo do que Freire entende como avaliação, né? E ele também discute a avaliação e formação continuada dos educadores e das educadoras, né? É a avaliação também das nossas práticas, do que estamos fazendo, né? É a avaliação, reflexão e práticas, em Freire, são elementos indissociáveis. E aí ele diz o seguinte: outro equívoco que cometemos por causa, possivelmente, desse deslocamento de foco, em lugar de avaliar para melhor formar, avaliamos para punir, né? E eu acrescentaria para dar uma nota, está que em pouco ou quase nada nos preocupa o contexto em que a prática se dará de uma certa maneira com vistas aos objetivos que temos, né? Então, numa perspectiva freiriana, essa avaliação precisa ter foco no sujeito e nas suas aprendizagens, né? Na construção de seus aprendizados, bem como da nossa própria prática como professores e professoras. Eu sei que são 19 horas, eu tinha separado aqui 2 vídeos que fechava um pouco essa discussão. E, Alessandro, a gente finaliza que horas? Alessandro? Espera aí, que o bicho deu errado aqui. Eu clicando e ele não desativava. Não, aí é uma decisão do grupo, que o grupo decidir. Se o grupo quiser estender mais 15 minutos, estendemos. Se vocês quiserem ou puderem, a gente estende mais 15 minutos. Pode prosseguir, por mim. Canindé, você está com a mão levantada? Oi, Fernanda. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. É só para dizer da alegria que é estar aqui participando e lhe ouvindo, né? E quando eu entrei tardiamente, porque lembrei já tardiamente também, Fernandinha, eu vi a pergunta de um jovem integrante da aula sobre a questão do currículo VIT, né? E esse currículo escolar, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a origem da palavra. Por exemplo, quando a gente pensa em currículo do latim excurrere, nós estamos pensando ele enquanto substantivo, portanto, possível de ser objetivado. Currículo vitae e o currículo documento pode ser objetivado nesta perspectiva. Mas se a gente pensa o currículo também do latim enquanto verbo currere, né, a gente está dizendo que ele é isso que você disse. Ele é movimento, ele é ação, é movimento, é complexidade. É só para dizer isso, Fernandinha. Obrigada, Canindé. Ótima contribuição. Canindé, que é aí um pesquisador do currículo, né? E muito, sempre acrescenta aí nas nossas discussões. Bom, eu vou passar aqui, eu não vou passar os 2 vídeos que eu tinha pensado, né? Eu vou passar apenas o primeiro, aqui o Escola Cidadã, né? Porque eu acho que é pesquisada nisso que a gente tem conversado aqui. O outro é um pouco mais longo, acho que uns 8 minutos.
Deixa eu ir aqui para o YouTube. Aqui. Olha, a escola cidadã, do meu entender, é aquela que se assume como um centro de direitos, um centro de deveres. A formação que se dá dentro do espaço e do tempo que caracterizam a escola cidadã é uma formação para a cidadania. Quer dizer, a escola cidadã, então, a escola viabiliza a cidadania de quem está nela. A escola cidadã não pode ser uma escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida mesma também, em que ela atua pela cidadania, pelo exercício, pela aplicação da cidadania, de quem vem para ela, de quem usa o seu espaço. A escola cidadã fundamenta-se numa visão transformadora de mundo a partir do que a constrói. É movimento e abordagem curricular. Está enraizada no movimento crescente de renovação educacional. Então, a escola cidadã é uma escola coerente com a liberdade, é coerente com o formador, com o seu discurso libertador. Em outras palavras, a escola cidadã é aquela que, vivendo para ser ela mesma, viabiliza ou luta para que os educandos e educadores também sejam eles mesmos. E como ninguém pode ser só, a escola cidadã é uma escola de comunidade, é uma escola de companheirismo, é uma escola de produção comum do saber e da liberdade. Mas é uma escola jamais licenciosa, nem jamais autoritária. É uma escola que vive a experiência da democracia. E, em outras palavras, fica a experiência contraditória permanente entre autoridade e liberdade. Eu queria esse vídeo porque, né, primeiro Freire falando, né, e a gente está aqui falando sobre Freire, sobre o pensamento freiriano, e por essa discussão da escola cidadã, né, que se formação integral, crítica, problematizadora, uma escola que é comprometida com as questões sociais, né, com a formação do sujeito enquanto sujeito reflexivo, enquanto sujeito que assume a sua cultura, que sabe o seu lugar na sociedade, no mundo, né, que atua na perspectiva de transformação. São 19h10. Os casos que eu tinha aqui separado, eu vou trabalhar eles. Bom, eu tinha separado para que houvesse um momento de discussão, né? Mas como o tempo está corrido, não adianta também só eu ler os casos e a gente não discutir, porque a riqueza maior seria a contribuição de vocês para a gente refletir sobre os casos. Mas eu vou trabalhar os casos na atividade que vocês vão fazer pós-encontro síncrono, tá? Então, a gente não perde o trabalho com esses casos e a relação entre a teoria freiriana, que a gente discutiu, e o que vocês trouxeram como situação-problema. Tá certo? Pode ser assim? Combinado? Ok. Eu vou deixar lá no Google Sala de Aula, acho que é possível, né, Alessandro? Postar vídeo? É possível, sim. Sim, é possível. Pronto. Eu vou postar lá o vídeo com a indicação da minutagem.
do outro vídeo que eu ia passar, que era exatamente do programa Reverso Educando Educador, porque são práticas, né, de professores e professoras que buscaram desenvolver aí suas aulas, numa perspectiva progressista, reflexiva, problematizadora. Então, é um vídeo, o final dele faz um compilado, porque é o último vídeo da série, então faz um compilado de diferentes áreas do conhecimento, de professores de diferentes áreas de conhecimento, professores de jovens e adultos, como é que eles trabalham a língua portuguesa, geografia, ciências, né, numa perspectiva mais crítica, reflexiva. É um programa da década de 80, sim, mas, como eu disse, eu venho do lugar da história, da memória da EJA, e entendo que esses materiais, que essas práticas também nos oferecem subsídios para pensar as nossas práticas atuais, né? Então, tem práticas muito bacanas lá sendo veiculadas, que não e eu não proponho nunca no sentido da repetição, mas de como essas práticas, né, no âmbito da história, nos provoca a pensar a nossa prática atual. E aí, então, para finalizar, eu gostaria só de ler um trechinho aqui da pedagogia da autonomia, né, quando diz que ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, né? Que era esse finalzinho aqui que eu tinha pensado. O professor ou a professora que realmente ensina, quer dizer, que trabalha os conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo, que é esse pensar crítico, nega como falsa a fórmula farisaica do faça o que mando e não o que eu faço. Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta a corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo. Que podem pensar alunos e alunas sérios de um professor ou professora que há 2 semestres falava com quase ardor sobre a necessidade da luta pela autonomia das classes populares e hoje, dizendo que não mudou, faz um discurso pragmático contra os sonhos. A prática, a transferência do saber do professor para o aluno. Que dizer da professora que, de esquerda ontem, defendia a formação da classe trabalhadora e que, pragmática hoje, se satisfaz curvada ao fatalismo neoliberal com o puro treinamento do operário, porém, que é progressista. Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal que o rediz em lugar de desdizer. E aí, com essas palavras, eu encerro a minha participação, peço desculpas pelo excesso de tempo, né? Me faltou aí uma melhor sistematização do tempo, e acabei fazendo algumas coisas de maneira mais corrida agora no final, infelizmente, mas continuamos aí o nosso diálogo pelo Google Sala de Aula, com a atividade pós-encontro síncrono, e também com qualquer dúvida que vocês queiram enviar, enfim, vocês lá pelo Google Sala de Aula a gente pode se comunicar. Obrigada a todos e todas que ficaram até agora. Obrigada, Alessandro. Fernandinha, deixa eu só fazer uma pergunta, se você e Elga podem ficar só um pouquinho depois que a gente fechar a sala. Tá. Pode? Beleza. Então tá. Pessoal, então, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Obrigado para aqueles que não são do curso e que vieram, né? O Alisson está perguntando se a próxima aula será aberta. A gente avisará, Alisson, porque essa é uma decisão que a gente coloca nas mãos da pessoa que vai conduzir, né? Às vezes ela está pensando uma coisa muito específica e a presença de pessoas de fora do curso pode, eventualmente, atrapalhar o planejamento, mas a nossa tendência é de deixar as aulas serem abertas. Ainda que elas não sejam abertas, a gente grava e disponibiliza no canal do YouTube do nosso projeto. Beleza? Vou interromper aqui a gravação.
rapidinho. Então, a gente faz isso, e como eu já disse, né, pessoal, aquelas pessoas que não são do curso, que tiverem a fim de participar, procura aí os nossos canais. Eu acabei não colocando o link do grupo do Telegram, do WhatsApp, mas tudo bem.